Sexta-feira da segunda semana do Tempo Comum, dia de São Francisco de Sales. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Já quero te pedir agora para você já deixar o seu joinha aqui no canal do YouTube. Por favor, verifica se você está inscrito e me ajude a alcançar o número de 2.000 inscritos. Queridos, vamos ao Evangelho que está em Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos este lindo evangelho, clássico evangelho na nossa vida, e certamente cada um de nós já se deparou com esse texto e já se percebeu chamado, vocacionado do Senhor. Meus irmãos, Jesus Cristo veio para nos salvar. Acontece que ele não quis fazer isso sozinho. Ele quis reunir para si um grupo de homens que assumisse a mesma autoridade que ele tem. Então veja que na pessoa destes 12 apóstolos, nós temos a fundação do sacerdócio cristão, o sacerdócio de Jesus Cristo, ou seja, homens que foram consagrados por nosso Senhor para receber a mesma autoridade de perdoar pecados, consagrar a Eucaristia, de ungir os doentes, de fazer os batizados, homens que assumem a mesma autoridade de nosso Senhor. Então daqui nascem os nossos primeiros bispos e então que nasce também o sacerdócio, e este poder sacerdotal, em certa medida, caiu também neste padre, no padre da sua paróquia, porque aquele que tem a plenitude do sacerdócio é somente o nosso bispo. Nós, padres, auxiliamos o bispo e por isso participamos do sacerdócio, no sacerdócio do nosso bispo diocesano. Queridos irmãos, vamos ao Evangelho. Perceba que Jesus sobe ao monte. Todas as vezes que você ouvir isso na Sagrada Escritura, significa que algo importante está para acontecer. Então, a escolha dos 12 apóstolos, destes 12 primeiros homens, para assumir o poder de Jesus é algo marcante. Aqui marca também, meus irmãos e minhas irmãs, já o indício da fundação da igreja. Então, Jesus Cristo chamou os que ele quis. Perceba-se, meu irmão, aqui é claro que, de uma forma muito especial, está falando do início do sacerdócio, dos bispos, em primeiro lugar, depois dos padres. Mas vamos ver isso na sua vida. Jesus te chamou. Você veio à vida não por um acaso. Por mais que alguém te disse isso, você não veio por acaso. Jesus quis você. Você é querido por Deus. Você foi desejado por Deus. Por mais que a sua história talvez diga outra coisa, nunca permita que alguém, ou até mesmo você, diga que você não foi desejado. Sim, você foi desejado. Você é obra do desejo de Deus. E então foram até ele. Olha a atividade desses discípulos que, em primeiro lugar, precisam ir até Jesus. Então, Jesus designou 12, significando também, ressignificando as 12 tribos de Israel, do Antigo Testamento. Agora, o novo povo de Israel, simbolizado por estes 12 apóstolos, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar. Então percebam dois momentos aqui. Jesus chamou e eles foram obedientes. Você está sendo obediente. E Jesus chamou para ficar com ele. Meus irmãos, permanecer com Jesus, para depois enviá-los para pregar. Então, antes da minha missão ser cumprida, a primeira missão que eu preciso ter é ficar com o Senhor. E então vou bater na mesma tecla, a minha oração diária. Como você está com a sua oração diária? A sua leitura da palavra de Deus, o momento que você destina para estar na presença do Senhor, talvez rezando um terço ou uma dezena do terço, o seu cantinho de oração dentro da sua casa,
a sua participação na missa, que é inegociável, ao menos aos domingos, que é o dia do Senhor, e nenhum cristão católico pode faltar uma missa, a sua presença na confissão, o seu contato com o texto da Bíblia. Meus irmãos, antes de fazermos, nós precisamos estar. Antes de fazer, nós precisamos estar, ficar com o Senhor, para aprender dele, aprender do Senhor o modo de pensar, o modo de olhar, o modo de ouvir, o modo de sentir, como reagir em determinadas ações, confiar na presença do Senhor, crendo que puramente esta presença nos sustenta, para que depois eu vá pregar. Então veja que eu preciso estar com o Senhor para ouvir dele, para depois ir pregar, porque se eu não fico com o Senhor, se eu não tenho contato com o Senhor, nessas realidades que eu citei, eu vou pregar o quê? Vou pregar da minha cabeça. E aí é um grande perigo que muitas vezes corremos, nós que somos padres, vocês que são pais e mães de família, catequistas, outras pessoas pregadoras, por assim dizer. Todos nós pregamos algo para alguém. E pregamos o quê? A minha ideia, o eu acho, o eu penso, ou eu prego o que de fato o Senhor quer. Por mais que isso seja exigente na vida daquele que ouve, o que primeiro deve ser exigente na vida daquele que prega. Eu sempre digo que o ouvido mais próximo da minha pregação é o meu próprio ouvido. Então, meus irmãos, eu preciso estar com o Senhor para aprender dele, ter os sentimentos de Jesus na minha vida e então pregar. Pregar o quê? O que ele quer, custe o que custar. A verdade do Evangelho é inegociável. Não permita que tendências, que ideologias, que forças interiores, forças exteriores mude a verdade do Evangelho onde você esteja. A verdade do Evangelho é a que salva. A falsa verdade que está na minha cabeça, essa me traz perdição. Então Jesus envia com autoridade para expulsar os demônios, ou seja, a autoridade que vem do próprio Deus. Jesus dá esta autoridade a estes homens e Jesus dá aos sacerdotes e, em certa medida, também a todos os batizados. E então ele diz o nome, troca o nome de Simão para Pedro, já indicando que sobre esta pedra ele vai edificar a igreja. O evangelista vai citando cada nome, nome por nome, até chegar lá no final e perceba a mudança de tom do evangelho, quando chega no versículo 19 que diz: "E Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu." Então, meu irmão, no grupo apostólico, e isso pode acontecer também no grupo da igreja, no grupo da sua casa, no grupo daqueles que seguem Jesus, alguém pode depois trair Jesus. E este alguém vai ser você? Este alguém vai ser eu? Ou talvez este alguém tenha sido você? Este alguém tem sido eu? Meus irmãos, não é porque nós estamos com Jesus que nós ouvimos Jesus. Você pode reparar isso. Os seus filhos moram com você, mas eles te ouvem? Eles prestam atenção? Eles colocam em prática o que você está ensinando? Ou eles preferem colocar em prática o que as pessoas lá fora estão falando? Então Jesus chamou 12, estes primeiros homens, que o Senhor tratou eles com carinho, o Senhor ensinou as verdades, mas Judas talvez não ficou com o Senhor, ou estava perto do Senhor, mas com a cabeça lá longe, e não pregou o que o Senhor quis, e depois traiu. Significa que ele não nasceu traidor, ele se tornou ao longo do tempo, por talvez não concordar, por talvez achar que é exagero, o que está pregando hoje em dia, se fosse ver, não é assim. Ei, meu irmão, quantos de nós somos Judas, que estamos na igreja, talvez comungamos, faz tempo que a gente nem confessa, e a gente acha, casar pra quê? Batizar pra quê? Ler palavra pra quê? Dar dízimo? Deus me livre. Ajudar as pessoas necessitadas a trabalhar, cada um se vira. Opa, meu irmão, o Judas que depois traiu Jesus, ele não traiu de forma imediata. Então nós precisamos também vigiar dentro de nós a atitude de querer ir contra o Evangelho. Ir contra a palavra de Deus que é pregada todos os dias, os ensinamentos que a igreja nos traz, que nada mais é do que o prolongamento e aplicação prática na vida do Evangelho de nosso Senhor, de toda a Sagrada Escritura. Então, meus irmãos, vamos fazer um exame de consciência, vamos olhar para nós mesmos e perceber se estamos com o Senhor, não só de corpo, mas se estamos de coração a coração com o Senhor, sentindo o pulsar do coração do Senhor, se estamos com os ouvidos colados na boca do Senhor, no peito do Senhor, nos sentimentos do Senhor, e para que depois eu possa pregar. Pregar o quê? O que Jesus quer, não o que eu quero, não a minha ideia, o meu sentimento, mas aquilo que o Senhor quer para a nossa salvação. Amém. Meus irmãos,
Obrigado, viu? Obrigado por você estar aqui até agora. Deus te abençoe muito. Se você chegou até aqui, se você gostou dessa homilia, eu vou te pedir em troca o joinha. Ah, claro, meu irmão, por favor, deixa o joinha. Me ajuda. Vamos lá, eu estou pedindo encarecidamente para você me ajudar e a chegar ao número de 2.000 inscritos. Entra no canal do YouTube e se inscreva. Se você não sabe, pede alguém para te ajudar. Deixa um comentário aqui no canal do YouTube. Se você escrever a palavra amém, vai estar ajudando muito. Mas talvez você quer partilhar um pedido de oração, um trecho do evangelho que te chamou a atenção. Eu estou gostando muito de ler os comentários que vocês têm colocado, pedidos de oração, alguns desabafos talvez, um trecho do evangelho, há uma oração, tem gente que escreve a oração da Ave Maria. É isso, o nosso canal, este nosso espaço precisa ser este momento de estar com o Senhor. Então eu estou te ajudando a estar com o Senhor. Então me ajude também com a sua inscrição, com o seu joinha e com o seu comentário. Queridos, hoje é sexta-feira, então hoje é dia da novena, a missa com a novena perpétua de Nossa Senhora Aparecida, às 19 horas, lá no nosso santuário diocesano. E amanhã, que é sábado, é o grande dia do encerramento do Tríduo de São Sebastião aqui em Bom Jardim. Então nós teremos a programação do Santo Terço às 13 horas, a saída com a bandeira às 13h30, toda a cavalgada que vai passar aqui na cidade. Às 18 horas, nós vamos fazer a procissão saindo aqui da Igreja Matriz rumo à Capela São Sebastião. Então estejamos atentos, vamos viver estes momentos com muito amor, com muita devoção e já vai se preparando também para o domingo, porque domingo tem missa 7 horas da manhã, 9h30 da manhã em Baliza e 19 horas novamente aqui em Bom Jardim. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.